porque Deus é bom e maravilhoso. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, versículo 19 ao 31. Deus tem uma palavra ao coração da igreja, Deus tem cura, Deus tem salvação, Deus tem milagre nesta noite. Deus tem falado conosco através dos louvores, Deus está fazendo coisas maravilhosas conosco. Parábola do rico e Lázaro. Queremos ser bem breve na leitura, os irmãos acompanhem conosco. Ora, versículo 19, Lucas 16, versículo 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molha na água a ponta do seu dedo e refresca a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, para vós, não poderia, tampouco os de lá para cá. Disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe des testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão: Tem Moisés, os profetas, ouça-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve Moisés e aos profetas, tampouco acreditará, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podeis assentar, amados. Quero agradecer a Deus por essa palavra, por essa oportunidade, ao nosso pastor. Meus queridos irmãos, a palavra que Deus tem para transmitir nessa noite, uma parábola contada pelo próprio Senhor Jesus, do rico e Lázaro. Essa parábola, ela é a única dentre as demais parábolas, aonde Jesus menciona o nome dos personagens: Abraão, Moisés, Lázaro. Eu intitulei, ao buscar essa palavra, o título para a igreja do Senhor nesta noite: Escolhendo a eternidade com Cristo. Escolhendo a eternidade com Cristo. Nesta parábola, Jesus vai nos alertar sobre as consequências da nossa escolha aqui na terra. É um alerta para todo aquele que tem acesso, tem conhecimento, ouve esta parábola. Foi o próprio Jesus alertando das consequências, boas ou ruins, das nossas atitudes, das nossas escolhas, enquanto vida, enquanto aqui na terra. Essa parábola, ela nos traz profunda reflexão individual acerca da eternidade. Os personagens, o rico
e Lázaro. Ambos vidas opostas. Um era rico, levava uma vida esplêndida, regalada, luxo. Lázaro, diferente. A vida desse homem chamado, Jesus não dá o nome, mas era rico, é aquela pessoa a qual parece que não vai ter, a sua vida é perene, não vai morrer. Ele depositava a sua confiança nos seus bens, ele viveu ao seu bel prazer, como se Deus não existisse. Ele esqueceu de inserir Deus na sua vida. Ele viveu, ele aproveitou como muitos dizem, mas Deus ficou de fora. Os profetas, Moisés, Abraão, a palavra, ele ouviu, ele tomou conhecimento, mas ele não priorizou, ele não deu crédito, ele deixou a vida, como diz, deixa a vida me levar. Diferente do Lázaro, pobre, mas eu quero dizer que não foi a riqueza que levou o rico ao inferno, bem como não foi a pobreza que levou Lázaro ao céu, porque a riqueza é dom de Deus, mas quando ela é colocada no coração, quando ela toma o lugar de Deus, aí o camarada se compromete, aí Deus sai da sua vida, já que Deus não tem lugar. Lázaro diferente, Lázaro era temente a Deus, Lázaro, ele vivia para agradar a Deus, embora sendo pobre, mas ele tinha certeza da sua salvação, ele tinha certeza do Deus que ele servia. E o texto vai nos dizer que morreu Lázaro e morreu o rico. Até aí, vidas opostas, mas a morte, ela iguala a todos, pobre, rico, feio, doutor, teólogo, branco, a morte, ela iguala a todos. Morreu rico e morreu Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado. Os anjos levaram Lázaro para o seio de Abraão, paraíso. Esta parábola, como eu disse, Jesus dá nome aos personagens. Os fatos, os acontecimentos são literais, são reais. Esta imagem do anjo levando Lázaro é a figura da salvação, é a vitória da justiça de Deus sobre a justiça terrena. Mas aquele homem que não atentou-se para Deus e a sua palavra durante a sua existência, a Bíblia diz que ele foi sepultado e foi para o Hades. O Hades é um reino temporário dos mortos, aonde os mortos aguardam para o julgamento final, o julgamento eterno. Ali no Hades, o reino dos mortos, estava o rico. Mas lá no Hades também, pelo texto, percebe-se que havia uma outra ala, aonde era o paraíso, o seio de Abraão.
que hoje, após Jesus ressuscitar, ele levou do paraíso e do seio de Abraão todos aqueles que se salvaram para o céu, e está com ele hoje no céu de glória, aguardando o arrebatamento da igreja, para estarmos juntos glorificando e adorando o Senhor. A morte chegou para aqueles homens. O rico está agora em tormento. A morte é uma realidade, amados. O inferno é uma realidade, como diz alguém, infelizmente descoberto, tarde demais para muitos. Não tem outro caminho, só há dois. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. A decisão não será de Deus, mas será nossa. A decisão tem que ser aqui, e não na eternidade. Alguém por falta de entendimento, alguém por ignorância do conhecimento da palavra, abre a boca e diz: como um Deus de amor cria o inferno e ainda manda as pessoas para lá. Quanta ignorância, quanta falta de entendimento. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas é o homem por si próprio que vai para o inferno, não é Deus que manda. O pecado, a desobediência, é que leva o homem para o inferno, não é Deus. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a primeira carta ao Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o desejo, a vontade de Deus, é que todos se salvem, e que tenha pleno conhecimento da verdade. O inferno não foi feito para o homem, mas a rebeldia, o pecado, é que leva o homem para lá. Deus é amor, mas é um amor santo, não tem comunhão com o pecado. Aquele homem foi para lá, porque ele recusou o convite de Deus, recusou a palavra, recusou viver uma vida com Deus na terra. E Deus, Ele não pode voltar à sua palavra. Todos pecaram, o pecado original de Adão. Diz Romanos 6, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados. Aquele homem, agora em tormento, agora em desespero no inferno, no Hades. A Bíblia diz que levanta os olhos e vê Lázaro desfrutando de paz, desfrutando de gozo, de alegria. E ele então clama: Pai Abraão, manda que este homem, Lázaro, molhe a ponta do seu dedo da água, para aliviar esse meu sofrimento, essa tortura. O inferno é lugar de pranto e ranger de dentes. O inferno é lugar, é tão terrível, por causa da ausência de Deus. O inferno é o destino dos ímpios, todos aqueles que não reconheceram e não seguiram, não aceitaram a Cristo. A Bíblia diz que todos aqueles, todas as nações e todos aqueles que cessem de Deus, será lançado no inferno. Pode alguém dizer, mas que palavra dura? Alguém diz, alguém vai a Jesus pelo amor ou pela dor? Nesta noite nós estamos apresentando duas opções. E essas opções você pode decidir, você tem o direito, você pode, nem Deus, ninguém, nem o diabo pode decidir
Aonde será o seu destino? Com Deus ou sem Deus? Pai Abraão, molha a ponta do dedo, peça a Lázaro. As nossas escolhas, amados, é que vai definir aonde nós passaremos a eternidade. As nossas escolhas, a salvação, ela não é uma conquista, mas ela é uma escolha, ela é uma decisão. Mas diante desse quadro estarrecedor desse homem, ele então lembra dos seus irmãos. Pai Abraão, então manda que Lázaro, ele conhecia Lázaro, ele diz, manda que Lázaro dá testemunho. Provavelmente Lázaro quantas vezes pregou para ele, deu testemunho, como a irmã deu testemunho aqui. Manda que Lázaro, Pai, vá lá na terra, ressuscite, para que meus 5 irmãos não venham para esse lugar de tormento. Se fosse um lugar bom, ele disse, manda meus irmãos vir para cá. O lugar dele está aqui. Não, ele disse, não, esse lugar é lugar tenebroso. Mas enquanto isso, Lázaro está agora desfrutando da paz e da alegria, porque ele decidiu na terra servir a Deus. Meus amados, mas diante desse quadro, a Bíblia realmente afirma, e não tem como fugir, que todos pecaram, mas esse Deus maravilhoso, esse Deus de amor, que não quer que ninguém se perca, que todos os homens um dia vá morar no céu com Ele. Ele elaborou um plano maravilhoso, glorioso, de escape. Esse plano tem nome, esse plano é o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, abriu mão da glória, desceu a esta terra, viveu como nós, comeu conosco, sentiu as mesmas dores, foi humilhado, zombado, mas lá na cruz, o meu e o seu pecado Ele pagou. Eu fico imaginando às vezes, imaginação minha, Jesus veio à terra e se fez homem, a Bíblia diz, como nós, humilhou essa terra, mas a Bíblia diz que Ele não teve nenhum pecado. Existe uma lei chamada lei da retribuição. Fico eu às vezes imaginando Deus e o Filho, Jesus após cumprir aqui na terra como homem, Ele diz, Pai, eu fui na terra, vivi com os homens, não pequei, pela lei da retribuição, eu mereço o céu, mas Pai, pensamento meu, conjectura minha, o fato da lei da retribuição, me dá esse direito, eu não quero, eu quero morrer na cruz por causa do ser humano. Jesus, amados, lá na cruz do Calvário está a maior prova, que Deus te ama, que Deus me ama, que Jesus nos ama. E qual é, pastor, a condição então, para eu não ir para esse lugar de tormento? Já que hoje todos estão na glória, a Bíblia diz que o homem precisa tomar a decisão, e a decisão mais acertada, mais importante de todas as decisões, é quando ele reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando ele reconhece Jesus como Filho de Deus, quando ele arrepende dos seus pecados, e agora ele faz como Paulo diz aos Romanos capítulo 10, versículo 9,
se com a tua boca confessares Jesus como seu Salvador, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. O texto áureo da Bíblia, a parte que eu considero mais importante, que a irmã citou aqui, João 3,16, resume o valor que eu e você tem para Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. A palavra crer novamente, crer significa confessar Jesus, me arrepender. Certa feita Jesus estava pregando uma palavra um pouco para alguns que estavam com o coração na terra, um pouco dura, lá em João 6:68, e aí Pedro disse: mestre, as pessoas estão dispersando, estão indo embora. Jesus olha para Pedro e disse: você quer ir também? Pedro agora com a visão do reino, com a visão eterna, ele disse: Senhor, para onde irei? Tu tens palavra de vida eterna. João estava focado na eternidade, no céu. Pedro, melhor dizendo, focado no céu. Tu tens palavra de vida eterna. Porque aceitar Jesus, meu amado, é porque Ele disse: eu sou o caminho. As pessoas estão perdida de um lado para o outro, não sabe de onde veio, não sabe o motivo da sua existência, não sabe para onde vai, mas Jesus brada e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for por mim. A escape, meu amado, a escape, meu amigo, depende da nossa decisão. A vida, ela é efêmera, a vida é passageira, a vida é breve. Todo dia morrem pessoas. Pessoas saem daqui, entram no carro, às vezes não chegam nem em casa, fatalmente num acidente. Pessoas que do nada, um ataque fulminante de um AVC, já se foi. Mas e aí o seu destino? Qual foi a sua escolha? Qual foi a sua decisão? A sua decisão enquanto vida foi com Jesus? Ou ficou protelando amanhã e depois? O dia é hoje, a hora é esta. Deus está nesta noite falando a corações nesta noite. Nós não sabemos o dia da manhã. A vida passa, a vida é incerta para muitos, mas eu quero te dar uma certeza. Enquanto muitos estão incertos, sem saber o futuro, desnorteado, aquele que aceita Jesus, que tem a certeza da salvação, ele sabe, o dia pode estar difícil, as coisas podem estar ruins, mas ele sabe a garantia da vida eterna. Ele sabe para onde vai. Se ele partir hoje, ele estará no céu de gozo com o Senhor. E eu quero aproveitar e perguntar a cada irmão: você está certo da sua salvação? Se Jesus nesta noite te chamar, você irá para os braços dele? Ou será como aquele rico que quis aproveitar, mas não priorizou o Senhor, não priorizou a Deus? Igreja do Senhor, uma grande porta se abriu, e esta porta tem nome, esta porta é Jesus Cristo. Meu amigo que veio aqui nesta noite, as aflições, as inquietações da vida, quando nós temos certeza da salvação, quando nós estamos firmados com Cristo, quando as lutas vêm, o Espírito Santo nos leva lá aquele trecho de João 14 primeiro,
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. É uma mensagem de reflexão para todos nós, mas uma mensagem para você, minha amiga, meu amigo. Você é resultado do amor de Deus, do amor de Cristo. Jesus Cristo, Ele submeteu a toda humilhação, a morte de cruz por você e por mim. Hoje é noite de decisão, hoje é noite de escolha, hoje é noite que você vai sair dizendo, assim como Lázaro, eu também estou com a minha garantia, eu estou com o meu passaporte, eu estou com a minha passagem, porque eu aceitei Jesus, eu me lancei aos braços dele, eu confessei, eu coloquei ele no meu coração, eu estou certo que o céu é minha morada. A vida, amados, ela é muito breve. Aquele avião que matou 61 pessoas recentemente, da Voa e Paz. Estava eu em Salvador, retornando para a Barreira com a minha esposa, meu genro e minha filha. Estávamos já dentro do avião para pegar o voo, quando de repente, uma informação, deu um pane, aguarda, não pode voar. Fiquei um pouco chateado, inclusive acabaram de chegar ali, mas não vou parar minha mensagem não, viu, Davi? E aí, amados, a informação foi, não tem jeito. E aí nós viemos de ônibus, a empresa bancou. Meses depois, aquele mesmo avião, aquela mesma empresa, caiu matando 61 pessoas. A vida passa, a vida é incerta, mas a mão de Deus nos sustentou. A mão de Deus está sobre você, sua vida nesta noite. Eu quero aproveitar e perguntar aos amigos que estão nos visitando, nesse dia especial que Deus trouxe você nesse lugar. Deus trouxe você com um propósito. Esta palavra tem endereço ao seu coração. Essa palavra não é para te constranger, não é para te ameaçar, mas é para dizer para você que tem um céu te aguardando. E você só precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu pediria à igreja ficar de pé enquanto as irmãs estão cantando, e nós vamos estar convidando as pessoas que entenderam e quer sair daqui hoje com a sua passagem para o céu. Eu não estou dizendo que você vai morrer, eu estou dizendo que tem uma garantia para você. Aonde está, amados, a primeira pessoa que quer alegrar o céu? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aonde está a primeira pessoa nesta noite? É noite de salvação, irmãos. É noite de decisão. É noite de escolher o céu. Aonde está a primeira pessoa? Vem para Jesus nessa noite. Venha para Jesus, saia do seu lugar. Ato de amor, ato de fé. Convida, amados, convida a pessoa. É porque hoje é uma noite decisiva para a sua alma.